Caros ouvintes, olá, aqui é a Cris Covatti, nutricionista. Estou aqui com a Dani Foster, a nossa psicóloga, no nosso podcast sobre comportamento alimentar e hoje dando continuidade então sobre o assunto ansiedade, estresse e alimentação, mas nossa conversa de hoje vai ser mais voltada para como evitar essa ansiedade, esse estresse através de alimentação e também de atos que você pode realizar aí no seu dia a dia. Olá pessoal, então assim como vocês já ouviram no podcast anterior, a gente abordou um pouquinho assim, né, a definição, o que é e assim o que ocorre geralmente com as pessoas com esse status de comportamento aí ansioso. Se você não ouviu, é uma boa oportunidade para ouvir, para entender tudo que nós vamos falar aqui hoje. E até de repente ouvir antes desse, né? Também. Mas a ideia é que realmente assim, agora vocês entendam a questão da prevenção. Eu costumo dizer que uma rotina assim, que consiga afastar você da ansiedade e do estresse é uma rotina onde você passa a ter controle da sua vida e você não deixa a sua vida ser controlada pelo mundo que você vive. Isso significa que tudo que nós fazemos no dia a dia, a tendência é que a gente seja conduzido para um estado ansioso. Ou um estado estressante também, né? Se nós imaginarmos assim, desde o horário que a gente acorda até o horário que a gente chega em casa, inúmeros são os fatores externos que nos condicionam a esse status de comportamento. Pode ser o trânsito, pode ser problemas diários que a gente receba automaticamente, pode ser um depósito que você está esperando, mas ainda não entrou, pode ser um atraso no seu pagamento, pode ser pessoas que você está esperando e de repente essa pessoa não te liga. Enfim, a gente tem inúmeros fatores externos. Tudo depende do quanto a gente deixa esses fatores externos entrarem na nossa vida. Então, assim, quando a gente está num estado de controle, nós controlamos a nossa própria vida, e aí vai depender muito do seu autoconhecimento, você tem que partir da seguinte questão. Quando você acorda, você diz assim, eu posso sair no horário que eu não vou me atrasar e que eu não vou ter problema com o trânsito. O que significa isso? Que você se programa de uma forma diferente. Automaticamente você não terá fatores externos assim conflitantes, porque você colocou, né, um objetivo, você conseguiu sair no horário, que é diferente de você acordar atrasado, sair correndo e o trânsito interferir a sua vida. Porque na verdade não é o trânsito que está lento, é você que está apressado demais. Exatamente. Né? E uma coisa legal que eu gostaria de compartilhar também é que as primeiras horas do dia nos dizem como nós vamos ter o resto do horário do dia. Se você acorda atrasado, atropelado, parece que o dia inteiro você não rende, é meio atropelado, é meio rápido, você não fez nada, não foi produtivo. Agora, se no começo da manhã você consegue acordar uma meia hora mais cedo do que você acordaria, se organiza, dá uma tomada de um café lá tranquilão, uma relaxada, lê uma página, duas de um livro, parece que o seu dia inteiro é mais produtivo, que ele não tem essa sensação de correria e às vezes com uma atitude simples. Exatamente. A Cris, eu sei que ela tem esse hábito e eu também acabo tendo um hábito parecido com o dela, que é da gente madrugar. E assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você acorda tão cedo? E eu sempre coloco a questão da minha auto-organização. E é mental também. Não é só assim o fato de ter tempo para fazer coisas, mas é de ter tempo para o meu cérebro absorver aquele meu dia. Então, se eu acordo e eu já tenho que sair de imediato, né, seja para treinar, seja para trabalhar, o meu cérebro parece que ele ainda não assimilou tudo aquilo que eu preciso fazer. E às vezes até o meu café da manhã, enfim, como você falou, ter o tempo para tomar o teu café, para você ter assim aquele momento para planejar o seu dia, para você planejar o seu eu interior em relação ao teu dia. Com certeza. Então são coisas assim que eu acho bem importantes, porque remetem a você ter controle.
E quando você entende isso, você começa a perceber isso em pequenas, em médias e grandes questões de vida. Então a gente falou agora de pequenos detalhes, mas se a gente for colocar isso assim num nível de profundidade maior, você pode colocar assim, puxa, eu tenho prazo, eu tenho que cumprir uma meta, eu tenho que atender mais pessoas do que eu tinha planejado, eu tenho que abrir um espaço na minha agenda que não estava previsto. Então, assim, são variáveis que se você colocar assim, puxa, como que eu posso fazer isso para que eu não tenha um ônus emocional com essas mudanças? Porque se eu simplesmente deixo tudo isso acontecer atropelado, de novo eu me torno vítima de um comportamento, né, ansioso, porque eu não vou ter controle sobre essas ações. Muitas vezes você sabe que naquele dia você tem compromissos que são compromissos familiares e você acha que vai chegar atrasado. Estou colocando já você acha porque é justamente a forma como a gente, né, gera ansiedade. Mas você está achando e você não está fazendo nada a esse respeito. Então, se coloca assim, puxa, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes eu aprendi uma coisa na prática clínica que é assim, olha, hoje eu vou ter que cumprir meu horário muito certinho. Às vezes eu chego para os meus pacientes assim, porque como eu às vezes atendo um pouquinho além do horário, tem dias que eu digo assim, olha, hoje eu tenho que ser assim, um reloginho, né, calibradinho assim. E aí eu falo assim, olha, eu vou até colocar um despertador na hora que estiver perto do tempo acabar pra gente se programar para fechar essa sessão. E por que eu faço isso? Porque antes eu ficava assim, começava a chegar no tempo, eu via que o tempo estava chegando, mas daí a pessoa estava falando, eu não tinha comentado nada com ela, e automaticamente eu ficava preocupada com a pessoa, ficava preocupada comigo, com outro horário que estava para vir, que daí ia acumular uma coisa depois da outra. E quando eu percebi que isso estava me fazendo mal, eu pensei assim, bom, então a partir de agora, quando eu tiver situações desse tipo, eu vou pontuar. E a pessoa não desistiu de mim por causa disso, não foi interpretada negativamente em função de colocar um limite de horário. Muito pelo contrário, tem gente que fala assim, você sempre acaba fazendo um pouquinho mais, tão legal que você avisou, né? Assim eu já me programo mentalmente também. E às vezes até é bom para a própria sessão. Sim. Então, assim, essa questão da comunicação, da gente dizer o que é bom pra gente, o que a gente precisa naquele momento. Às vezes falar do que é limite pra mim. Hoje eu não consigo, hoje eu não tô bem, hoje eu não posso. É melhor do que você se obrigar, você se forçar uma situação imposta, assim, que te gere um desgaste emocional, né? Então, assim, são algumas opções que você tem para realmente se colocar sob controle e evitar que você chegue num nível como eu já atendi alguns, mas eu tive um caso assim que eu sempre gosto de contar, que é de um profissional que eu acabei dando um laudo para ele de burnout, que é aquele estresse assim, né, no nível máximo, e ele chegou a ter tumores no corpo inteiro. Ele fez não sei quantas microcirurgias de tumores assim que surgiram, e porque ele simplesmente não soube dizer não. Sim. Né? Então, assim, a pessoa foi se sobrecarregando com um nível tão alto que o fato dela não dizer não colocar os seus limites, dizer que não consigo, não estou bem, eu preciso de ajuda, que é uma coisa que a gente fala pouco às vezes também, né? Então, eu acho que é possível, a partir desse autoconhecimento, de regrar este dia a dia, de trazer as coisas mais para o nosso controle, a gente consegue diminuir bastante esse nível de ansiedade. E além disso, que a Dani está pontuando aí, é importante falar da parte alimentar, que a gente pode sim ou aumentar ou diminuir o nosso estresse através da nossa alimentação. As pessoas que já percebem que são mais ansiosas, que têm um nível de estresse um pouco mais aumentado, eu indicaria evitar muito aqueles alimentos estimulantes, porque você automaticamente já é mais agitado, já tem um pensamento mais acelerado. Se você tem um hábito de consumir muito alimentos estimulantes, você percebe que isso gera um aumento, uma potencialização
desse estresse, dessa ansiedade que você tem. Ah, Cris, como o quê? Como cafeína em excesso, é o excesso da cafeína, não uma cafeína numa dosagem ok. O que é uma dosagem ok? Em torno de 300 ml por dia é uma dosagem ok de cafeína, uma xícara grande. Mas às vezes a pessoa toma 1 litro, 1,5 litro, não é tão incomum isso acontecer. Não, né? Ainda mais no trabalho, no dia a dia, toma sem perceber, né? É, com certeza. Então assim, o café, os energéticos, refrigerantes que tem muito açúcar também geram essa ansiedade. O açúcar, principalmente, ele gera uma ansiedade porque ele gera um pico de energia muito alto. Então, por exemplo, eu aqui tomei uma Coca-Cola agora, né? Essa Coca-Cola vai entrar no meu organismo, ela vai liberar uma energia muito alta, e só que essa energia, ao mesmo tempo que ela vem fácil, ela vai fácil também. Então, depois de, vamos supor, 1 hora de novo, essa energia ela já começa a baixar. Por ela começar a baixar, você sente que o quê? Tá na hora de tomar de novo essa dose diária de energia. Então, daí você vai lá e toma mais um copo de refrigerante, por exemplo. E daí você acaba, além do vício pelo açúcar, né, tendo esses picos de energia ao longo do seu dia, que não é uma coisa natural, uma coisa forçada. É uma coisa que seu organismo ali está recebendo sem poder produzir, porque a gente também pode produzir pela parte hormonal, o próprio hormônio do estresse ali, o cortisol, como eu falei anteriormente. Se não tiver em excesso, ele é benéfico para nós. Sim. Porque, por exemplo, é necessário para sobrevivência. É necessário para sobrevivência, porque é o cortisol que, por exemplo, quando você quase foi atropelada, ele que te dá aquela sensação de taquicardia, que é sinal de alerta, você fica... Vou sair correndo. É tudo ele. Então, o problema é quando ele está acima do que a gente deveria ter. Então, isso precisa ser uma produção natural e não vinda dos alimentos. Então, voltando lá, os açúcares, as farinhas, eles têm todos os mesmos sintomas, então vão levar todo ao mesmo lugar, que é esse estresse aumentado. E, em consequência disso, a gente pode o quê? Evitá-los através de alguns alimentos, né? E são quais os alimentos? Os alimentos com poder mais relaxante, com poder de produção de triptofano ou serotonina, que são os hormônios do bem-estar, de quando você está legal ali, né? Também temos os alimentos que liberam algumas vitaminas importantes, como as do complexo B. Quais alimentos são esses, Cris? Esses alimentos daí são as castanhas, são também banana, aveia, derivados de leite, alguns chás também são bem poderosos. Temperos também, né? Tem alguns temperos. Sim, temperos também ajudam, dependendo dos temperos. Agora, para falar, eu lembro da canela, ela é bem legal para essa questão. Eu não sei se o açafrão, além dele ser antioxidante, ele não tem uma ação também energética. Daí, no caso, eu não sei se seria pró-estresse ou contra o estresse, eu não sei. Ele seria contra porque ele combate a inflamação. Uma pessoa legal. Menos inflamada é uma pessoa menos estressada como consequência, né? Uhum. Então, as folhas verdes escuras, as proteínas brancas, os chás, quais são legais? Camomila, melissa, folha de maracujá, mulungu, se você quer um relaxamento bem alto, assim. Então, talvez trocar o café pelo chá seja uma alternativa, né? O cacau também é um poderosíssimo alimento que diminui a ansiedade, mas aí quando eu me falo de cacau, eu falo às vezes em um chocolate amargo. Por que o amargo? Porque o ao leite não tem cacau, tá? Então, infelizmente, o ao leite não tem, ou tem uma dosagem muito baixa. E daí você consegue, talvez, às vezes, criar lanches que sejam muito positivos, pensando ali no estresse de trabalho, por exemplo, ou no momento que você está estressada. Como que é, Cris? Você pode pegar um iogurte, uma banana e nibs de cacau, por exemplo, e fazer um lanche da tarde legal ali no caso. Ou fazer um omelete e um suco verde, né? Ou comer um punhado de castanhas também com kiwi. Esqueci, o kiwi também ajuda, né? As folhas também, né? Tem as folhas verdes que são couve, espinafre. É que agora que você falou do suco verde, eu lembrei. Então foi por isso que eu falei, né? Então você pode às vezes pensar em combinações para te ajudar positivamente, né? E com isso, aos poucos, o seu corpo ir entendendo que precisa ter essa produção natural.
E daí ele começa a acordar sozinho. O guaraná também, né? É um estimulante natural também, esqueci de comentar ali. Então, faça combinações que te agradem, né? E que sejam mais voltados para anti-ansiedade, vamos por assim. Para um equilíbrio, né? Isso mesmo. Uma coisa, Cris, assim, que eu acho que vai ser meio que para terminar, que eu lembrei agora, que muitas vezes quando a gente fala em dieta, eu já ouvi muitas pessoas assim me comentarem: ah, porque eu tô fazendo dieta, só de pensar que eu tô fazendo dieta eu tô ansiosa. E assim, quando a gente vê pela questão do hábito, eu vou mudar de hábito ou eu vou fazer uma dieta, eu acho que, falando um pouquinho do lado psicológico, muda a questão. Por exemplo, quando a gente fala de dieta, a gente está criando uma ansiedade para voltar a comer o que a gente comia. E quando a gente está falando de mudança de hábito, a gente está dizendo que a gente efetivamente vai mudar o nosso dia e que essa necessidade de ter que recorrer a alimentos assim que não são positivos para o nosso bem-estar, ela não tem uma intensidade tão alta. Isso faz sentido na tua experiência, assim, daquilo que você vivencia? Faz, com certeza. Porque a pessoa já entra numa dieta querendo emagrecer 10 quilos. Então ela já está ansiosa esperando aquele momento acontecer, né? Então ela não vê outros benefícios que ela vai ter ao longo do caminho, né? E isso acaba gerando, às vezes, essa ansiedade aumentada, né? Então, pensar em mudança de estilo de vida, eu gosto muito mais porque eu falo que assim, você nunca vai comer o que você comia do jeito que você comia anteriormente. Sim. Claro que em momentos, sim, vai ter descontração, vai comer aquilo que você quer, mas não da mesma forma. Sim. E daí quando elas não desvinculam ou pensa que é momentaneamente, quando eu atingir meu objetivo eu vou voltar ao normal, aquilo ali fica totalmente fora da realidade, né? E é uma das coisas que a gente tenta passar, que é ser estilo de vida mesmo. Exato. Porque eu percebo assim que isso afeta muito a própria qualidade da mudança. Sim. Que não é uma mudança de fato, é uma aparente mudança para eu conseguir um objetivo temporário e depois eu abandono. Sim. E o corpo, que é o corpo que aprendeu, né, a ter essa forma de pensamento, acaba gerando essa ansiedade que dificulta até o próprio objetivo. Com certeza, certinho. Excelente colocação aí. Então, gente, com isso que a gente fala, tudo isso são dicas para vocês irem agregando no conhecimento de vocês e irem colocando na prática aos poucos, né? Exato. Porque a mudança ela não acontece de um dia pro outro, então não é... eu gosto de dar esse exemplo porque todo mundo já levou um pé na bunda uma vez. Não é de um dia pro outro que você deixa de gostar da pessoa. Sim. Tem pessoas que demoram 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, né? Então isso é com alimentação e com estilo de vida. Hoje eu nunca treinei, vou começar a treinar. Amanhã você vai estar amando? Não, né? Então leva tempo e a gente tem que saber aguardar e ver o lado positivo daquilo. E usando o teu exemplo do pé na bunda, a melhor maneira de você esquecer alguém é você deixando o lado negativo, né, mais evidente, e colocando o lado positivo como o que na balança, né, foi aquela coisa assim que você pondera. Bom, mas eu tenho tantas coisas boas que eu ganho, né, através desse pé na bunda. E não obrigatoriamente tem que ficar apegada àquilo que foi o que me trouxe num momento, né, uma energia melhor, uma energia positiva. Então, assim, é olhar realmente a vida como um todo. Né? Com certeza. Isso aí, gente. Valeu, gente. Então, Beijo, até a próxima. Até a próxima. Beijo.